Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre as formas de trabalho escravizado. O tema se refere à semana 5 do PET 3. Nessa semana é trabalhado também a identificação e análise de diferentes formas de relações de trabalho escravizado na América Portuguesa. Nesse ponto aí, é importante a gente falar o quê? No currículo básico comum, que é o currículo que a gente usa no ano de 2001 para o ensino médio, vinha a palavra trabalho escravo. E por que nós vamos usar a palavra escravizado, escravização e não escravo e escravidão? Porque o termo escravo e escravidão, ele está muito ligado à ideia de inerência ao indivíduo, principalmente ao indivíduo africano que foi escravizado no Brasil. Então, quando nós falamos do termo escravização e escravizado, a gente está colocando a ideia de que não foi da intenção do indivíduo, ou seja, aquilo foi imposto a ele. Então, desta forma, você desvincula a ideia de escravidão com a pessoa negra e coloca a ideia de escravização, ou seja, algo que foi imposto àquele indivíduo. Então, a gente vai usar essa nova terminologia na aula para entender essas formas de trabalho escravizado. Bom, ao longo dos períodos colonial e imperial do Brasil, ou seja, entre 1500 e 1889, observou-se a adoção do uso de mão de obra escravizada. A escravização acabou se constituindo em um dos elementos mais importantes de nossa sociedade, um dos pilares mais importantes de nossa sociedade. O que isso significa? Isso significa que até hoje, as relações que existem entre as classes sociais, elas estão vinculadas a esse passado da escravização. Então, até hoje, por termos passado por tantos séculos de escravização de pessoas aqui na estrutura econômica do Brasil, a gente ainda tem as consequências de formação de determinadas classes que são privilegiadas desse processo de escravização e aqueles que são os descendentes dos escravizados e das escravizadas e que, por isso, têm muita dificuldade de inserção na sociedade atual, na sociedade contemporânea brasileira. A princípio, quem foram os escravizados? Foram os povos originários que foram utilizados como escravizados e depois de algumas décadas, escravizados e escravizadas que vieram do continente africano para ocupar os vários postos de trabalho que eram gerados. Com o passar do tempo, a complexidade econômica e social acabaram determinando a existência de diferentes formas de escravização. Então, a adoção da mão de obra escravizada, ela está no princípio exploratório do domínio português. E com o aumento do processo de exploração, de colonização, a tomada de territórios, a abertura de aldeias, e o crescimento da própria população em termos de número, isso vai fazendo com que aumente e varie as formas desse trabalho escravizado. Então, nós vamos falar justamente disso, quais eram as formas de trabalho escravizado que existia aqui no território brasileiro durante o período colonial, em que o Brasil era domínio português, e o período imperial, que é o que substitui após a emancipação, em 1822. Bom, então, a primeira forma de trabalho está relacionada àquele trabalho na agricultura e na mineração. Eram chamados escravos de eito ou escravizados de eito. O que são esses escravizados do eito, escravizadas do eito? São aqueles que trabalham na agricultura, vale lembrar que é uma mão de obra escravizada que foi utilizada em larga escala nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos de açúcar do Nordeste do Brasil e de São Paulo, foram usados também nas lavouras de algodão do Maranhão e durante o período imperial nas lavouras de café da região sudeste, principalmente ali no Vale do Paraíba e a oeste paulista. Assim eram também chamados
né, escravizados do eito, aqueles que trabalhavam nas minas, que eram o mais pesado de todos os trabalhos aí, né, que a gente fala de trabalho de eito. Então, né, o trabalho nas minas era o mais pesado, era o que, né, exigia, né, a maior força física dessa pessoa escravizada. Depois, aqui, né, nós temos uma imagem de um engenho. Tá? Então, aqui nessa fotografia, né, na xilogravura aqui, nós temos, né, o que é esse engenho. É um engenho de trapiche, porque ele usa, né, força animal para se mover. Aqui, né, nós temos o processo, né, onde ocorre, né, a moagem da cana. Então, você vê, né, as pessoas escravizadas, né, trazendo a cana para ser moída. Depois, né, desse processo de moagem, né, o caldo, a garapa, é levada para o forno, né, onde vai sofrer o processo ali de aquecimento, de fervura, e depois esse melaço, que é o resultado dessa fervura, ele vai para essa região aqui, onde vai, né, ser produzido os chamados pães de açúcar. Tá? Então, nessa xilogravura aqui, nessa gravura, né, nessa imagem, a gente tem, né, a representação de um engenho e dessas pessoas que eram escravizadas. Bom, temos também os chamados escravizados domésticos ou escravizadas domésticas, que eram os que realizavam as tarefas dentro das casas, né, quando você está falando, por exemplo, de uma propriedade de cana-de-açúcar ali no século XVI, XVII do Nordeste, a chamada Casa Grande. Então, né, entre esses escravizados domésticos estão as amas de leite, que eram aquelas que alimentavam com seu leite os bebês de seus senhores. Então, né, a escrava que tinha tido uma criança, ela, né, compartilhava o leite dela com o filho, né, a filha ali do senhor ou de alguém ali da família do senhor, que ele colocava aquela escrava para ser ama de leite daquela criança. Tá? Outro exemplo de trabalho escravizado, a gente vai ver, doméstico, né, a gente vai ver aqui nessa gravura do Debré, né, que né, o serviço de atender, né, as necessidades ali da família branca, né, da família do senhor de engenho, dentro da própria rotina da casa. Então, né, aqui a gente tem essa escrava que está ali com o abanador, né, porque a questão do calor, né, a questão das altas temperaturas, principalmente na região nordestina. Né, nós temos aqui, né, o outro escravo observando, né, enquanto eles estão fazendo a refeição, para trazer uma água, trocar o prato, né, trazer alguma coisa que for necessitada. A cozinheira mais ao fundo, que também observa, né, toda a movimentação desse horário da refeição dessa família proprietária de escravos, né, de escravizados, aqui, né, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, que é o período, né, da escravização no território brasileiro. Então, a gente tem também, por exemplo, o termo, né, criado mudo, que é usado, né, para aquele móvel que fica, né, do lado da cama, que, né, a gente não deve utilizar mais, mas o termo vem justamente de um escravo doméstico, né, de um escravizado doméstico que ficava ali ao lado da cama a noite inteira, abanando, né, para poder refrescar, principalmente, né, nos dias mais quentes, né, nas épocas mais quentes do ano, afastar mosquito, pernilongo, essas coisas que são comuns aqui, né, no Brasil. Bom, nós temos também os escravizados de ganho, que são aqueles que passavam o dia nas ruas, andando por todos os lados, para vender aves, ovos, frutas, água, refrescos, cestos artesanais, velas, ou mesmo ficavam parados em algum lugar das ruas vendendo frutas ou salgados e doces. Parte do dinheiro obtido era repassada aos senhores, né, aos donos desses escravizados. O restante era usado para gastos com alimentação, vestuário, compra de ferramentas e, eventualmente, compra de alforria, que é a carta, né, de libertação, né, comprar a liberdade, a alforria. Então, depois que, inclusive, esse escravizado, essa escravizada, ele comprava sua própria liberdade, usava-se o termo da época, né, falava-se escravo forro, escrava forra, que vinha, né, da ideia de que aquela pessoa tinha sido escravizada, comprou, né, a liberdade, ou ela pode ter sido também dada, né, pelo próprio
o senhor, né, que libertou esse escravo, esse escravizado, né, essa escravizada, e aí usava esse termo, né, o escravo forro, ok? Bom, o escravo de ganho, né, o escravizado de ganho, ele tem todo esse processo. É muito comum também as chamadas negras de tabuleiro, que fazia justamente isso aqui, né? Colocava o tabuleiro na cabeça e ia, né, pelas ruas, batendo de porta em porta das casas, vendendo frutas, salgados, verduras, doces. Então, também chamadas de negras quituteiras, né, porque vendiam quitutes, né, os doces, por exemplo. Então, são expressões que são comuns nos textos da época, né, nos relatos das pessoas, em cartas, relatos de viajantes, de pessoas que escreveram sobre o cotidiano das cidades do período colonial e do período imperial do Brasil, tá? Então, escravizado de ganho, negras de tabuleiro, negras quituteiras, tá? São exemplos aí. Bom, aqui a gente tem, né, então, 2 escravizados de ganho, com as suas mesas, né, onde que se ficava ali exposto o que eles vendiam. É interessante também que dessa forma, como eles estão indo para a rua para poder fazer dinheiro para o dono, porque uma parcela disso fica para o dono e o restante ele usa para a própria sobrevivência, isso fazia com que o dono não precisasse gastar com a sobrevivência deste escravizado. Então, ele mesmo compra, né, o seu próprio alimento, ele compra o seu próprio vestuário, ele compra as suas próprias ferramentas de produção daquilo que ele está vendendo e apenas uma parte tudo que ele faz, ele repassa para o dono, uma vez que ele é propriedade daquela pessoa. Tá? E com isso também ele consegue ir juntando, né, o dinheiro ali para poder comprar a sua alforria. Escravizados de ofício, que é a próxima forma de trabalho que nós vamos falar, são aqueles que exerciam um trabalho especializado como ferreiros, pedreiros, carpinteiros, sapateiros, barbeiros, carregadores, trabalhadores de obras públicas, oleiros, parteiras. Alguns historiadores consideram os de ofício como um grupo dentro dos de ganho. Então, dentro dos escravos, né, dos escravizados de ganho, a gente tem, né, os escravizados de ofício, que tem essa função específica, tá? Porque muitos trabalhavam nas ruas e tinham que dar a maior parte do dinheiro que ganhavam para os seus senhores. Os escravizados de ofício ou eram aqueles que, já aqui no Brasil, nascidos aqui, né, descendentes de outros escravizados, adquiriam, né, essa formação laboral, né, aprendiam essa função de trabalho, ou eram pessoas que foram raptadas na África, trazidas para cá, né, sofreram processos de escravização e quando, né, o dono descobria, né, que ele tinha uma formação, né, que esse escravizado, que essa escravizada tinha uma formação específica, ele ele usava nessa pessoa, nesse trabalho específico, ou vendia sua mão de obra, ou vendia por um valor muito maior essa pessoa para quem precisasse desse indivíduo naquela função que ele sabia fazer. Então, por exemplo, em Minas Gerais, né, em que você não tem só o escravizado que fica ali, né, na bateia, no processo, né, de procurar o ouro dentro do leito dos rios, ou entrando dentro de mina, né, e escavando e tirando ouro, você também precisa daqueles que têm, né, uma habilidade para poder, né, por exemplo, uma habilidade de ourives, né, que é uma função dentro das minas, ou, né, quando você pensa na questão da cana-de-açúcar, né, e na produção do açúcar, você não tem que ter só aquele escravizado que está lá na colheita, no plantio da cana, mas você tem que ter, né, um trabalho especializado para poder saber, né, a qualidade do açúcar que você vai produzir. Então, aquele mestre de açúcar, como era chamado, ele podia ser uma pessoa escravizada dentro do processo, né, da produção do próprio açúcar. Então, esses escravizados de ofício são aqueles que têm, né, uma especialização de trabalho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, um
escravizado de ofício, e é importante a gente ver também, né, como que a iconografia, a imagem, ela transmite essa ideia, né? Ele está aqui com a vestimenta, né, com a sua maleta, com as ferramentas, né, o chapéu, mas com os pés descalços, e isso era uma marca que diferenciava aquele que era escravizado e aqueles negros e pardos que já eram forros e forras, porque o forro e a forra, né, que eram os ex-escravizados, eles podiam usar sapato. O escravizado, aquele que não tinha liberdade, ele não podia usar sapato. Então isso é muito importante, né, a gente notar para saber a diferenciação entre essas pessoas e como que eles se diferenciavam na época também, né, que nós estamos analisando. Temos também os escravizados de aluguel. São aqueles que eram alugados por seus senhores a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas. Então a pessoa comprava, né, um outro indivíduo para ser escravizado, e aquela pessoa ali escravizada, ela era alugada para os outros, para outras pessoas, durante um determinado período que a pessoa queria, né? Então, muitas vezes a pessoa que não tinha o dinheiro para poder ter um escravizado, né, e ter que manter, né, ter que custear, né, todo o sustento daquele escravizado, lembrando que o escravizado era ter um escravizado, ter uma escravizada, era uma questão, né, também de mostrar, né, um poder, né, um poder econômico principalmente, porque era uma mercadoria cara, você ter uma pessoa escravizada, né, ser dono de uma pessoa escravizada era um produto caro dentro né, da economia da época. Então, né, quando você não tem essa condição de manter constantemente uma pessoa escravizada consigo, mas você tinha as condições de alugar essa pessoa, né, por um determinado tempo, para fazer uma determinada tarefa, você fazia isso, porque isso te distinguia daquele mais pobre, que está um pouco mais baixo de você, que nem a condição de alugar tinha. Tá? Então, essa escravização de aluguel, ela também, né, marca essa questão de distinções sociais que ocorria nesses períodos, né, o período colonial e o período imperial. Bom, para os escravizados, a vida nas minas e no campo era bem mais dura do que esse trabalho nas cidades, o trabalho doméstico, o trabalho de ganho, o trabalho de ofício e os trabalhos de aluguel. Por isso, muitas vezes, a venda de escravizados urbanos para o eito, que é o trabalho na agricultura ou na mineração, era uma forma de castigo usada pelos senhores, era uma forma de fazer esse controle da escravização. Bom, e aqui, né, nós vamos na questão 1 dessa semana 5 do PET 3, para poder ver, né, essas formas, né, e relembrar essas formas de trabalho escravizado. A questão, ela pede para fazer essa identificação das imagens. Qual forma de trabalho escravizado estão nas imagens da questão? Então, nessa imagem aqui, a gente vê um engenho de trapiche, a gente vê pessoas escravizadas trabalhando na moagem da cana. Se é moagem de cana, cana-de-açúcar, área agrícola, escravizado de eito. Né, nós temos aqui uma senhora branca, né, com a sua escravaria doméstica. Então, todos os seus escravizados domésticos, inclusive, né, as crianças que nasceram, né, desses escravizados. Então, aqui você tem, né, trabalho de costura, né, a filha, né, provavelmente, né, a filha, né, dessa senhora branca, num processo de alfabetização, o outro escravizado trazendo água. Então, são, né, escravizados domésticos. Aqui nós temos trabalho de rua, né, um negro de tabuleiro, né, uma escravizada aqui também, né, fazendo vendagem de algum produto, esse aqui também, né, esse aqui também vendendo, né, uma cabra, né, um bode. Então, são escravizados de ganho. Aqui, né, nós já temos função, barbeiro, né, então, escravizado de ofício. Aqui, trabalho de mina, né, os fiscais, e os escravizados trabalhando aqui, né, novamente, trabalho de mina, né, trabalho de bateia, né, do cascalho dos rios para procura de pepitas, né, de pedras de ouro ou de pedras preciosas, escravizados de eito, ok? Então, nessa aula, a gente analisou as formas e os tipos de trabalho escravizado realizados
no período colonial e imperial do Brasil. Então é isso, até a nossa próxima aula, espero que tenham gostado.